Paramos na questão 20, então bora questão 21 aí na sequência. Beleza, gente? Vamos embora. Quanto à remissão, lembra que é remissão com dois S, certo? O que é remissão? Remissão é o perdão concedido pelo Ministério Público, antes do processo. Agora, eu tenho a remissão que pode ser concedido pelo próprio juiz. Olha a informação nova. A remissão é o perdão que pode ser concedido pelo Ministério Público ou pelo juiz. Ministério Público antes do processo. Remissão própria é a remissão pura, o perdão puro, e remissão imprópria é o perdão acumulado com a medida socioeducativa. Lembrando que não pode ser aquela de meio fechado. Não pode ser, por exemplo, semiliberdade ou internação. Essa remissão também pode ser concedida pelo juiz durante o processo. Então, bora ver o que a questão quer. Em relação à remissão, pode ser concedida antes ou depois de iniciado o processo de apuração de ato infracional. Letra B. Sua concessão é privativa do Ministério Público? Já viu que não, porque o juiz também pode, certo, conceder a remissão. Implica necessariamente no reconhecimento da responsabilidade pelo adolescente. O fato da remissão implica em culpa, né? Isso aqui está dizendo que o adolescente que é remido necessariamente implica em reconhecer a responsabilidade? Não, tá certo? Não necessariamente. Pode ser incluída a aplicação de qualquer das medidas, pessoal? Não, a gente sabe que não pode se for internação ou semi-liberdade. Só posso aquelas que é meio aberto, tá bom? Então, o nosso gabarito aqui é a letra A. Pode ser concedida antes. Quem é que concede antes? MP ou depois pelo juiz, certo? Antes ou depois da apuração do ato infracional. Então, leitura aqui do 126, certo? 127, 128, para vocês, dever de casa. Não é privativo do MP, certo? O magistrado também pode aplicar a remissão, certo? Não implica reconhecimento e não pode ser acumulada com a semiliberdade e internação. Então, temos aqui duas espécies de reclusão, certo? A reclusão pré-processual, que é concedida pelo Ministério Público, beleza? E a remissão processual, concedida pelo juiz. A do MP, gente, é uma forma de exclusão do processo. Já a do juiz é um tipo de suspensão ou extinção. É porque aqui é durante o processo. Então, aqui é durante. Então, se é durante, vai ser suspenso ou extinto. Se é antes, olha só, se é antes do processo, só pode ser exclusão. Não posso suspender o que ainda não aconteceu. Beleza? Lembrando também que a remissão, ela se divide em remissão própria. Remissão própria, é o perdão, certo? É o perdão sem medida socioeducativa. E a remissão imprópria. A remissão imprópria é o perdão também, né? A remissão, ela é esse perdão, certo? É esse perdão com a imposição de medida socioeducativa. Lembrando que essa medida só pode ser medida de meio aberto. Então, jamais pode ser acumulado com semiliberdade ou internação. Beleza? 22. Quando apreendido o adolescente, o fato deve ser comunicado à autoridade judiciária competente e à família do adolescente. Imediatamente para a família e 24 horas para a autoridade judiciária. Imediatamente pela autoridade policial
No prazo de 24 horas, pela autoridade judiciária, a família do apreendido, após a comunicação incontinente da autoridade policial, e no prazo de 24 horas, após a apresentação do adolescente ao MP para oitiva informal. Pessoal, o nosso gabarito aqui, olha só, o nosso gabarito aqui vai ser a letra B, certo? Não tem nada de prazo de 24 horas. Ó, quando a gente vai pegar aqui o ECA fala o seguinte: nenhum adolescente pode ser privado se não for em caso de flagrante, né, de ato infracional, ou se houver uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, certo? Quando houver a apreensão desse adolescente, o local, certo, terá imediatamente, incontinente, é imediatamente comunicado à autoridade judiciária e à família, né? Ou a pessoa que ele indicar. Então, eu tenho que avisar imediatamente, certo? Ao juiz e à família, certo? Outra observação, dá pra gente fazer aqui, é o seguinte, deixa eu ver se eu botei aqui, não. Então, deixa eu abrir aqui, que eu não sei se eu trouxe nesse slide. Eu vou abrir aqui uma observação que eu acho que é importante a gente tratar. Que é importantíssimo a gente tratar. Ó, você já sabe que adolescente pode ser privado de liberdade, certo? Em dois casos, certo? A privação da liberdade do adolescente, ó, deixa eu botar aqui a apreensão. A apreensão desse adolescente acontece de duas formas. Ou em caso de flagrante, certo, gente? Flagrante, né? Lógico, de ato infracional. Quando ele for capturado ou apreendido em flagrante, dois tipos de ato infracional. O ato infracional com violência ou grave ameaça, e o ato infracional sem violência ou grave ameaça. Quando a captura desse adolescente foi feita, certo? Foi feita com um flagrante de ato infracional violento ou com grave ameaça, será levado, olha só, será levado, todos os dois casos aqui, gente, ele será levado até a autoridade judiciária, ou melhor, a autoridade policial, certo? É a autoridade policial. Flagrante, eu vou conduzir para a autoridade policial, tá bom? Então, o delegado é quem vai receber aquele adolescente infrator. Depois ele vai encaminhar para o Ministério Público, mas, a princípio, foi caso de flagrante, vai ser conduzido até o delegado. Se houver uma delegacia especializada em atendimento de menores infratores, ele vai para lá, certo? Agora, se não houver, delegacia normal, certo? Olha só, se for com violência ou grave ameaça, vai ser lavrado uma peça chamada auto de apreensão de ato, auto de apreensão de ato infracional análogo a crime, tá certo? Botei só as iniciais que é muito grande. Auto de apreensão, auto de apreensão por ato infracional análogo a crime. Agora, quando é sem violência ou grave ameaça, lavra apenas o boletim de ocorrência circunstanciado, famoso BOC, tá certo? Na sequência, é apresentado ao Ministério Público. Se não houver necessidade, vamos lá, foi flagrado ali por um ato infracional. Lembra que ato infracional pode ser contravenção? Então, o adolescente, ele estava com som alto, incomodando ali a vizinhança. Som alto, badernando com paredão. Foi levado até a delegacia, foi lavrado o BOC. Lógico, o Conselho Tutelar também vai intervir e vai aplicar uma medida de proteção. Qual medida de proteção aqui seria adequada? A entrega aos pais ou responsável, certo? Então os pais assinam lá um termo de comparecimento, um termo de responsabilidade. Agora, se foi um flagrante de ato infracional
análogo a roubo, né? Roubo à mão armada. Aí ele vai ser apresentado, vai ser levado aqui ao auto de apreensão e ele não será liberado, certo? Ele não será liberado. Ele vai ser apresentado ao Ministério Público. O Ministério Público ele vai representar por uma internação provisória, certo? Se não houver uma medida mais adequada, ele vai representar por uma internação provisória até começar o julgamento e, se for o caso, uma internação definitiva. Então, esse é o procedimento em caso de flagrante em ato infracional. Agora, se for mediante mandado judicial, ou ordem escrita e fundamentada do juiz, ele vai ser apresentado diretamente à autoridade judiciária. Então, essas duas formas aí de apreensão ou captura do adolescente infrator, certo? Então, nesse caso aqui, como foi apreendido o adolescente, a comunicação que é feita ao juiz é imediatamente, certo? Pela autoridade policial. Então, o próprio delegado, que é a autoridade policial, é quem vai informar o juiz sobre a apreensão desse adolescente. Tranquilos? 23, né? O plano de atendimento individual, o plano de atendimento individual e familiar de crianças e adolescentes em acolhimento institucional deve conter objetivos e estratégias e ações a serem desenvolvidos, tendo em vista a superação dos motivos que levaram ao afastamento do convívio e o atendimento das necessidades específicas de cada situação. Sua elaboração inicial deverá ser realizada. Pessoal, toda vez que o adolescente ele vai cumprir ali uma medida, certo? A gente vai ver muito isso aqui lá na lei do SINASE. Ele vai cumprir uma medida socioeducativa, existe um plano, certo? Um plano individual de atendimento ou um plano de atendimento individual. Pai ou PIA, tá certo? Então, não tem importância aqui a ordem, desde que seja esse plano de atendimento individualizado, certo? Esse plano individual tem a participação do adolescente, a participação da família, e existem objetivos que são concordados durante a elaboração do plano, certo? Advertência e obrigação de reparar o dano, não existe plano de atendimento individual. Essas são feitas no próprio auto, então não tem necessidade de elaboração de um plano. Agora, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, existe aqui um plano de atendimento. Deve ser feito um plano de atendimento. Esse plano aqui tem a duração de 45 dias do ingresso do adolescente, certo? Na entidade de acolhimento. Tem 45 dias, certo? Pera aí que tem uns que é 15 dias. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui para não confundir. Bora rapidinho aqui na lei. Essa questão aqui era para ela estar lá no final, certo? Não era para ela estar aqui agora não. Era para falar sobre o plano individual de atendimento. Na verdade eu que antecipei uma informação, né? Porque o plano de atendimento, aqui a questão é sobre a elaboração, né? Mas já que eu trouxe essa questão, bora logo antecipar algumas informações aqui sobre a lei do SINASE. Lá na lei do SINASE, vai tratar também sobre o plano de atendimento individualizado. Esse plano de atendimento lá no SINASE, olha só, isso aqui tem que ter bastante atenção, viu, gente? Eu trouxe, né, esse artigo lá, mas como eu antecipei essa informação, importante a gente saber. Inclusive eu coloquei essa questão no meu Instagram sobre esse plano individual de atendimento. Veja que aqui fala a ordem plano individual, né? Lá no ECA fala também, né? Plano individual. Questão que trouxe aí invertido a ordem.
esse plano, né, individual de atendimento, quando ele vai ser elaborado, o prazo, em regra, é de 45 dias. Ó, da data de ingresso do programa, certo? Agora, quando se tratar de medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, ele é um prazo mais curto, 15 dias, certo? Ele tem um prazo de 15 dias. Então, plano individual de atendimento a gente vai estudar tanto na lei do SINASE quanto a gente vai estudar no ECA, tá certo? Então, o plano nacional, o plano de atendimento individual, em regra, 45 dias, certo? Agora, quando for liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, ele tem que ser elaborado em 15 dias. Importante, viu? Importante aqui porque cai muito perguntando sobre o prazo. Essa questão aqui fala sobre a elaboração inicial. Quem é que vai elaborar esse plano de atendimento individual? Vai ficar sob a responsabilidade, gente, ó, da equipe técnica, tá certo? Então, a equipe técnica, olha aqui o artigo 101, parágrafo 5, né, 5º do ECA, fala que a equipe técnica é quem vai ficar responsável, inicialmente, por a elaboração desse plano individual, certo? O que é que tem nesse plano individual? Ó, tem as metas que o adolescente vai ter que cumprir, tem os objetivos traçados ali pela família, certo? Então, tudo que ele faz durante o período que ele vai ficar internado, semi-liberdade, se for prestação de serviço à comunidade, se for liberdade assistida, então tem que ter um plano ali, um meio, início e fim, certo? Das metas, né? Que ele vai cumprir, que ele se dispôs a cumprir, que a família também se dispôs a cumprir. Então, tudo isso no final será feito um relatório. Então, esse é o plano. A gente vai ver mais lá no SINASE, beleza? Mais aprofundado aqui esse tema, plano de atendimento individualizado. O que é, para que serve, tudo isso a gente vai ver mais para frente. Acabei antecipando, né? Acabei antecipando algumas informações, mas não se preocupa que eu deixei esquematizado, né? Tem um slide aí bem esquematizado sobre o PIA, né? Um adolescente já conhecido por praticar atos infracionais reiterados, já tendo sido apreendido em flagrante de ato infracional, foi apreendido, desta vez por força de ordem judicial, fazendo referência ao regramento de apuração da prática de ato infracional, o adolescente a quem o jovem deverá ser encaminhado. Para a gente saber para quem ele deve ser encaminhado, a gente tem que saber qual foi o tipo de apreensão. Ele foi apreendido, desta vez, certo? Por força de ordem judicial. Então, se ele foi apreendido por ordem judicial, ele só pode ser apresentado ou encaminhado à autoridade judiciária. Então, não é conselho tutelar, não é autoridade policial, certo, gente? Ele tem que ser apresentado à autoridade judiciária, tá certo? Então, artigo 171, ó, se for por ordem judicial, vai ser encaminhado à autoridade judicial. Agora, se for flagrante de ato infracional, ele pode ser encaminhado à autoridade policial, certo? Agora, se a questão trouxer que há uma repartição policial especializada, né, para atendimento de adolescente, então ele tem que ser apresentado para essa repartição, tá bom? Bora lá, questão 25. O artigo 103 do ECA considera ato infracional a conduta descrita como crime ou como contravenção. E o artigo 110 estabelece que o menor apreendido em flagrante de ato infracional poderá ficar na mesma cela destinada ao recolhimento de pessoas maiores. A gente já viu isso aqui, é falso, não pode ficar em celas destinadas a maiores. Se o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o adolescente deverá ser privado de sua liberdade e aguardar julgamento em regime fechado. Pessoal, não, certo? A gente tem que levar em conta as circunstâncias, tem que haver, certo, um julgamento antes de privar ele de sua liberdade.
E nada de aguardar aí julgamento em regime fechado. Não pode ou não se pode elaborar um boletim de ocorrência circunstanciado em caso de ato infracional sem violência ou grave ameaça. Pode, se não tiver violência ou grave ameaça, pode ser elaborado o BOC, né, o boletim de ocorrência circunstanciado. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Olha só, isso aqui é uma garantia ao adolescente. Criança e adolescente que cometem ato infracional serão submetidos a medidas rígidas de punição. Não. Essa foi tranquila, a gente já tinha revisado o conteúdo, então bora avançar. Nos termos do ECA, é correto afirmar que se considerar ato infracional somente condutas descritas no Código Penal? Não. Aquelas também que estão na Lei de Contravenções também são considerados ato infracional. São penalmente inimputáveis, né? Os menores de 21 anos. Não, os menores de 18. Começou a repetir, né? É assegurado ao adolescente, necessitado ou não, assistência judiciária gratuita e integral. Pessoal, toma cuidado, porque não é todo adolescente que vai ter assistência judiciária gratuita ou integral, tá certo? É aqueles que têm necessidade. Os que podem pagar, ó, eles terão que reembolsar, tá certo? Então imagine aí, um adolescente milionário. O Estado ele vai mover para poder ajudar esse adolescente? Não vai, tá bom? Então ele vai ter que arcar com os seus custos aí com a advocacia. Para os efeitos da referida lei, deve ser considerado a idade do adolescente, olha só, na data do fato. Perfeito. Tem que ser considerado se ele era realmente adolescente ou maior na data em que ele praticou o fato. O adolescente somente será privado de sua liberdade por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. A gente já viu que não. Casos de flagrante, né, por prática de ato infracional também gera a privação da liberdade. Beleza? Então, ó, aqui é a fundamentação. Ó, pegadinha, viu, gente? Não é todos, é apenas os necessitados. Gabarito, letra D. Valentim, pessoal, rapidinho. Eu dei ênfase aqui muito no ECA, certo? No ECA e no SINASE, que são as leis que são mais cobradas para o cargo de agente socioeducativo. A gente vai ver, né, no decorrer aqui das questões também, justiça restaurativa, a gente vai ver toda a parte de legislação específica. Agora, a ênfase maior é no ECA. A ênfase maior é na lei do SINASE. Então, essas daqui eu trouxe com um número bem maior de questões, tá certo? Ah, professor, só vai ser ECA a aula? Não, a aula vai ser de legislações específicas, mas eu quis aproveitar o momento para a gente poder bater bem, né, trabalhar bem aqui a legislação que vai ser mais cobrada, não tenha dúvida disso, certo? E o ECA, ele é grande, gente, então não é tudo do ECA que cai para o cargo de agente socioeducativo, certo? Então a ênfase está sendo principalmente, ó, ato infracional e na aplicação das medidas socioeducativas, certo? Então a ênfase está sendo naquilo que é realmente cobrado para o cargo, tá bom? Então quem vai fazer agente socioeducativo, a aula é voltada para o cargo. Quem vai fazer para outras áreas, né? Tem gente aqui que vai fazer para outra área, vai aproveitar bastante aqui as matérias. Agora lembrando que a forma de cobrar ela é um pouco diferente, tá certo? Só essa observação. Valentim, de 13 anos de idade, foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O adolescente foi citado, porém na data de audiência, de apresentação, deixou de comparecer ao ato. Nesse caso, o defensor público deverá formular pedido de, que é sobre garantias, né? Expedição de mandado de condução coercitiva, era que eu tenho que conduzir o menor forçadamente. Expedição de mandado e busca, né? Mandado de busca e apreensão. Prosseguimento do feito com decretação de revelia, revelia com descaso, né? Dispensa de comparecimento do infante e prosseguimento do feito, pois sua presença ela não é obrigatória. Ou suspensão do processo até que o adolescente compareça
voluntariamente ao fórum, né? E aí, gente, essa aqui é um pouco difícil. Então, bora revisar? Olha só, o que é que acontece aqui? O artigo 148 do ECA fala o seguinte, que o adolescente ele tem que ser citado, né, de tudo sobre os processos. Então, ele tem que conhecer as representações que são promovidas pelo MP, certo? Pelo MP. Outra coisa, aqui é sobre o conceito tutelar, né? Então vamos lá. Pronto. Eu acabei não fundamentando essa questão aqui, né? Acabei não fundamentando. Mas vamos lá. Ó, o gabarito aqui, que eu já acabei mostrando sem querer, é a letra D. É a letra D. Certo? A apuração dos fatos caberá à autoridade policial. Pera aí, gente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a questão correta. Não, a questão eu acabei trocando, né? Ó, acabei trocando aqui a questão, certo? Mas vamos lá, não é condução coercitiva, ele não pode ser conduzido coercitivamente. O correto aqui será a expedição do mandado de busca e apreensão. Agora, lembrando que não pode passar de 6 meses, certo? Pois é indispensável a presença do infante na audiência de apresentação. Tá certo? Acabei trocando aqui, né? Trouxe duas questões com o número 27, totalmente diferente, né? E essa daqui já com o gabarito, né? É porque uma fala de Valentim, a outra Vinícius. Acho que acabei trocando isso daqui. Ó, essa daqui já tá com gabarito, né? Já tá com gabarito, então a gente vai avançar para a questão 28, beleza? Essa questão aqui, gente, ó, Vinícius, de 11 anos de idade, pratica ato infracional, análogo ao crime de roubo, em coautoria com Eduardo, de 19 anos. Ó, tem aqui uma criança e um maior, né? Havendo emprego de arma de fogo. Após a atuação do flagrante, a representação pela internação provisória de Vinícius. Espera aí. A internação provisória de criança já não pode, tá certo? Que está em situação de rua e sem frequentar a escola há 2 anos. É correto afirmar que a apuração dos fatos caberá à autoridade policial, sendo a atribuição do Conselho Tutelar e aplicação de medidas de proteção a Vinícius. Exatamente, ó. Criança, somente medida de proteção. O Conselho Tutelar possui atribuição legal para investigação, ó, não. Vinícius responderá pela prática de ato infracional perante a Vara da Infância e Juventude e Eduardo. Pessoal, não, né? O adolescente não vai, ó, para a Vara da Infância e Juventude, certo? E Eduardo perante a Vara Criminal por ser imputável, por ser maior, não, certo? Aqui quem vai aplicar as medidas por ser criança é o Conselho Tutelar. E letra C, a aplicação das medidas protetivas a Vinícius depende de indícios. Não, gente. O critério aqui não é se houve ou não a comprovação de indícios de materialidade ou de autoria, certo? Aqui vai ser aplicado o ECA, ou a medida de proteção, pela própria idade dele, né? 11 anos. Após a coleta de sua declaração em sede policial, Vinícius será apresentado ao MP para o oitivo informal e análise de cabimento de internação provisória. Ó, isso aqui não pode, certo? Criança não é submetido às medidas socioeducativas, né? Ó, acabou aí tendo essa falha, né? Mas bora seguir aqui, viu? Bora seguir aqui, nada que atrapalhe a nossa revisão. O ECA estabelece uma série de direitos e deveres para a proteção integral da criança e do adolescente. Esse estatuto é um instrumento essencial para os profissionais da educação que frequentemente enfrentam situações em que tais direitos e deveres devem ser aplicados ou defendidos, especialmente em contextos vulneráveis. De acordo com o ECA, como deve ser tratado a situação de um adolescente que comete ato infracional em um contexto escolar, garantindo seus direitos fundamentais e atendendo às disposições legais. Então aqui está falando sobre
Como deve ser tratado uma situação de um adolescente que comete um ato infracional, certo? No contexto escolar. O adolescente tem direito à defesa? Sim. E o devido processo legal? Sim. Devendo a escola comunicar o ocorrido ao conselho tutelar, que atuará conforme o ECA. Opa, segura essa daqui. Deve ser aplicada uma medida socioeducativa de meio fechado, independentemente da gravidade do fato? Não. Depende, né? Para ser meio fechado, depende aí do que foi praticado. O adolescente deve ser imediatamente removido do ambiente escolar para evitar a reincidência, mantendo a segurança dos demais estudantes. Pessoal, não, né? Embora tem casos que realmente tem essa necessidade, mas não é isso daqui, tá certo? O ECA, pelo contrário, ele busca sempre uma restauração, né? Uma manutenção aí do adolescente com o ambiente escolar. A escola deve aplicar uma punição exemplar interna. Não, a escola não tem essa competência para aplicar nada, certo? Como suspensão ou expulsão, para servir de exemplo a outros estudantes. O adolescente deve ser encaminhado diretamente à autoridade policial para providências cabíveis, evitando a intervenção do conselho. Ó, tirou o conselho da jogada, já está errado. Então, gabarito, letra A, certo? Em ambiente escolar, a gente vai ter a intervenção sempre do conselho tutelar. Ao adolescente que pratica ato infracional, são asseguradas algumas garantias processuais. Bora ver quais são? Defesa técnica por advogado, sim. De não ser internado em estabelecimento educacional. Ó, ele tem direito de não ser internado? Não. Isso aqui, ó, é o direito que ele tem é de ser internado, viu? E não ir para um estabelecimento prisional, e sim para um estabelecimento educacional. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Perfeito também. O gabarito tem que ser onde tem aí as alternativas 1 e 3. Então, gabarito, letra D. Considere que MAB, com 16 anos, cometeu ato infracional, análogo ao delito tipificado no artigo 129 do Código Penal, lesão corporal. No entanto, quando ele estava cumprindo a prorrogação da medida socioeducativa de liberdade assistida, houve a superveniência da maioridade. Então, ele tinha 16 anos, quando ele estava cumprindo, né, a prorrogação da medida de liberdade assistida, ele atingiu 18 anos, né, a maioridade penal. E a defesa apresentou pedido para que fosse declarada a extinção da medida. Com base na situação hipotética, no disposto na jurisprudência do Tribunal de Justiça, né, Tribunal Superior aí, STJ, e no ECA assinale a alternativa correta. Vocês sabem isso daqui. Em face do ato infracional praticado por MAB, não deveria cumprir a medida socioeducativa de liberdade assistida, pois esta é restrita para os delitos que não tenham qualquer forma de violência física. Pessoal, não, se for necessário, vai sim ser submetido à liberdade assistida, tá certo? Liberdade assistida é onde a equipe técnica vai acompanhar, certo? O dia a dia ali do adolescente com a sociedade, com os familiares, numa tentativa de reaproximação. Certo? Ele não é privado da liberdade, mas tem um acompanhamento de perto aí por essa equipe técnica, certo? Há ilegalidade na situação apresentada, pois a medida não pode ser objeto de prorrogação falsa, ela pode sim ser prorrogada. A superveniência da maioridade penal apenas provocaria a extinção da punibilidade? Não, gente, é a mesma coisa aqui da internação, viu? A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração do ato infracional, nem na aplicabilidade da medida de liberdade assistida, enquanto ele não atingir, 21 anos. Certo? Então a gente utiliza aqui o mesmo critério da internação, certo? Chegou nos 21 anos, já é liberdade compulsória. Uma vez atingida a maioridade, é extinção? Não. Extinção não é com a maioridade, e sim com atingir os 21 anos. Beleza? A liberação será compulsória aos 21 anos de idade.
Em relação aos termos do ECA, analise as assertivas abaixo. Para incidir o ECA, deve considerar a idade do adolescente na data da sentença? Não. Ó, é a data dos fatos. O ECA aplica-se excepcionalmente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Pessoal, certo. Certo? De forma excepcional. Ó, de forma excepcional, para punir, né? Lógico, o ECA vai ser aplicado no que tange a aplicação das medidas. Então, o item 2 está correto. Considera-se contravenção penal a conduta descrita como ato infracional ou crime, é o contrário, né? Considera-se ato infracional, crime e contravenção. Então, apenas o item 2 está correto, certo? Letra B. Maria, 11 anos, já está finalizando o ECA, viu? Maria, de 11 anos de idade, encontrou no armário de sua mãe, Luzia, um camafeu de ouro, que ela guardava com todo o amor, pois era a única lembrança de sua bisavó. Achando aquele objeto engraçado, Maria resolve levá-lo para a escola e mostra aos seus amigos. Luciano, menino da sala de Maria, com a mesma idade, ou seja, também com 11 anos, tentou entender o que era aquilo, mas Maria não deixou ver. No momento do intervalo, quando Maria se distraiu, Luciano subtraiu o artefato da mochila e levou para casa. Quando Maria chegou em casa, percebeu que o objeto não estava na sua bolsa e ligou para a escola, informando o ocorrido. No dia seguinte, Luzia foi à delegacia para registrar a ocorrência do furto. O delegado identificou Luciano como o autor da subtração. E quando notificou, para esclarecer os fatos, os pais do menino devolveram o camafeu. Porém, o objeto estava totalmente destruído. À luz do ordenamento jurídico brasileiro, Luciano praticou ato infracional análogo a crime de furto, podendo responder pelo procedimento de apuração de ato infracional disciplinado pelo ECA. Praticou ato infracional ao furto, podendo ser aplicado pelo Conselho Tutelar, por exemplo, a medida de orientação, apoio e acompanhamentos temporários. Praticou crime de furto, pois, embora os pais de Luciano tenham devolvido a coisa alheia, a consumação ocorreu, uma vez que a joia foi totalmente destruída. Não praticou ato infracional ou crime, uma vez que essas categorias não se aplicam às crianças. E por isso, não há que se falar em aplicação da medida ao menino. Ou praticou ato infracional a furto, podendo ser aplicado pelo juiz qualquer medida socioeducativa. Bora eliminar. Se ele tem 11 anos, ele não pode ser aplicado medida socioeducativa, certo? Não praticou ato infracional? Praticou, certo, gente? Ele praticou o ato análogo ao furto. Praticou crime de furto? Crime não. Onde tem crime, você risca, porque não é crime, é ato infracional. Beleza? Sobrou aqui a letra A e a letra B. A letra A, praticou ato infracional análogo ao crime de furto. Beleza. Podendo responder pelo procedimento de apuração de ato infracional disciplinado pelo ECA. E a letra B, praticou ato infracional ao furto, podendo ser aplicado pelo Conselho Tutelar a medida de orientação, apoio e acompanhamento temporário. Pessoal, e aí? Letra A ou letra B? Qual vocês marcariam? Surgiu esta dúvida, né? Surgiu esta dúvida. Olha só. Letra B é o nosso gabarito, né? Nosso gabarito. Porque essa apuração de ato não tem previsão no ECA. O ECA ele só trata do que é ato infracional e do que é a medida, certo? Então, o mais correto aqui. E também, né, essa medida é a mais adequada, orientação, apoio e acompanhamento temporário, certo? Sem necessidade dessa apuração aqui feita, né,
por exemplo, por um delegado ou algo do tipo. Tranquilos? Ó, o ato infracional praticado por criança são atribuições, né, do Conselho Tutelar atender crianças nas hipóteses previstas, né, no caso de ato, aplicando as medidas que estão lá no 101. Beleza? 33. No que diz respeito à apuração do ato infracional atribuído ao adolescente em concordância com o ECA, vamos lá, analisar a sentença. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Primeira parte está errado, porque se for ordem judicial, ele não pode ser apresentado ao policial, e sim ao juiz, certo? O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade judicial. E aqui inverteu, né, gente? Se for em caso de flagrante, a apresentação é autoridade policial. Então vamos lá. A sentença está totalmente incorreta. Todas as duas está incorreta, tá bom? A questão só fez trocar, viu? A gente já viu isso aqui, né? Já tá bem tranquilo. Se for ordem judicial, apresento ao juiz. Se for em caso de flagrante, eu apresento ao policial, certo? Autoridade policial. Questão 34. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça, sem prejuízo, deverá. Item 1. Lavrar auto de apreensão sem ouvir testemunhas e adolescente? Falso. Apreender o produto e os instrumentos da infração? Sim, pode sim apreender. Verdadeiro. Requisitar os exames ou perícias necessários para a comprovação da materialidade ou da autoria? Certo, também pode sim solicitar exames periciais. Estão corretas, ó, o item 2 e o item 3, certo? Item 2 e o item 3, gabarito, letra D. Questão 35. Em relação à prática de ato infracional por crianças e adolescentes, de acordo com o ECA, assinale a afirmativa incorreta. Considera-se ato infracional cometido por criança e adolescente a conduta descrita como crime ou contravenção. Tá repetindo, né? A gente vai mais rápido. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional, seja por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Pessoal, limitou. Nenhum adolescente será privado, senão em flagrante de ato. Ah, botou o ou, né? Ou por ordem escrita e fundamentada. Então tá correto. A internação antes da sentença deve ser determinado pelo prazo de 45 dias. Ó, correto também. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito às medidas previstas no ECA, devendo ser considerado a idade do adolescente, a data do julgamento. Olha só que pegadinha. Não, eu devo considerar a data dos fatos. A incorreta aqui é a letra D. Beleza, gente? Eu estou avançando aqui porque essas questões aqui a gente já trabalhou, né? Então a gente está meio que revisando isso daqui. Conforme determina o ECA, o ato infracional é a conduta descrita como, ó, isso aqui a gente já viu, né? Descrita como crime ou contravenção. A essa altura do campeonato, isso aqui vocês já estão dominando aí tranquilamente, certo? Qualquer dúvida pode intervir, viu, gente? Pode falar aqui, viu? Bora lá. A apuração do ato infracional atribuído ao adolescente segue o procedimento previsto no ECA, segundo o qual a apuração de ato infracional atribuído segue o procedimento previsto no ECA, segundo o qual, não sendo promovido o arquivamento nos autos ou concedida a remissão pelo MP, este deverá remeter os autos ao órgão ministerial com competência. Ó, se não for caso de arquivamento, certo? Se não for caso de arquivamento dos autos, ou se não for caso de remissão, caso de perdão, pelo Ministério Público, certo? Este deverá remeter os autos ao órgão ministerial com competência. Terá início por representação do MP
pela prática do ato infracional ao juiz competente, visando a aplicação da medida socioeducativa mais adequada. A representação do Ministério Público depende de prova pré-constituída. Esse tipo de questão aqui é uma questão mais bem elaborada, certo? É uma questão mais bem elaborada. Quando acontece isso, eu gosto de ir lá na lei para a gente dar uma revisada, certo? E depois a gente volta na questão, tá bom? Para não restar dúvida. Então, bora lá na lei. Se por qualquer razão o MP não promoveu o arquivamento, então, se não for caso de arquivamento, ou não for caso de perdão, né, que é a remissão, ele oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de um procedimento para a aplicação da medida que é a mais adequada. A representação, ela é uma petição que tem o breve resumo dos fatos, a classificação do ato infracional e, quando necessário, rol de testemunhas. É tipo um processo mais célere, certo? Podendo ser deduzida oralmente, sem sessão diária instalada pela autoridade judiciária. A representação, olha só, não depende de prova pré-constituída. Beleza? Prazo máximo. Prazo máximo para conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será 45 dias, certo? Então, o prazo que tem para a conclusão do procedimento é de 45 dias. Oferecida a representação, a autoridade designará audiência, a apresentação do adolescente e decidindo, certo, sob decretação ou manutenção da internação. Beleza? Então, volta aqui na questão. Não sendo promovido o arquivamento, deverá remeter, se não é caso de arquivamento e nem é caso de remissão, gente, então não é remetido ao órgão ministerial. É caso de instauração de procedimento, certo? Instaurar procedimento para, certo, a autoridade judiciária. Será feita a representação, ou melhor, né? Deixa eu voltar aqui. Se não é caso de arquivamento e não é caso de remissão, então vai ter que oferecer a representação, certo? Então, letra A tá errado. Letra B, terá início por representação do MP pela prática do ato infracional, a prática do ato infracional ao juiz. Perfeito. Será representado ao juiz, visando aplicar a medida mais adequada. Gabarito aqui, letra B. A representação depende de prova, a gente já viu que não. O prazo máximo será de 30 dias, não, é o mesmo prazo da internação provisória, que é 45 dias, tá bom? Então, esse tipo de questão, novidade, a gente gosta de trabalhar primeiro, você dá uma lida, certo? Dá uma lida lá na lei, depois a gente volta respondendo a questão e revisando, né? Clareando aí um pouco mais. Então, o gabarito aqui foi a letra B, certo? Bora mais uma. Já tá acabando, viu, gente? Paciência, já tá acabando a parte de ECA, a gente já vai partir para as outras legislações. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar. Se foi verificado a prática de ato infracional, a autoridade competente, que é quem? O juiz, poderá aplicar, ou melhor, né? Vamos lá, volta aqui, volta. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente, que pode ser o conselho tutelar ou o juiz, poderá aplicar ao adolescente as medidas socioeducativas de internação em estabelecimento educacional e a liberdade assistida, dentre outras. A criança, as medidas socioeducativas, medida socioeducativa criança? Não. Ao adolescente com até 14 anos de idade,
a inserção de regime de semiliberdade? Não, gente. De 12 a 18 anos incompletos, pode aplicar a medida de semiliberdade. A criança, medidas socioeducativas? Não. Letra A é o gabarito. Certo? Ó, criança, medida protetiva, adolescente, tanto a medida protetiva quanto medida socioeducativa. Beleza? Gabarito, letra A. Isso aqui a gente já viu, né? Isso aqui a gente já viu. Ó, tá repetindo aqui, né? O slide. Pessoal, quem aqui tá estudando esse tema pela primeira vez? Sejam sinceros. Quem aqui nunca estudou ECA? Tá pegando hoje aqui, pessoal. Tô pegando hoje aqui para ver se eu acerto pelo menos aí umas questões. Ou todo mundo já estudou esse tema? Eu acabei repetindo muita coisa aqui, viu? Ó, isso aqui a gente já viu. Percebi agora, viu? Percebi agora que a gente acabou trazendo muita informação repetida, viu? Ó, o Ellison ali por alto, tá vendo? Então é bom, que aí a gente consegue revisar. Que assim, eu tô me preocupando em revisar do básico ao avançado, né? Então aqui não é só uma revisão de forma avançada, a gente tem que pegar do básico, tem que pegar ali os conceitos iniciais, certo? Que são importantes e depois aprofundar, né? A gente tá vendo aqui, ó, de idade até remissão, que é um assunto bem complexo. Bora ver essa daqui. Ah, essa aqui é tranquila. Ó, orientador social, né? Orientador social, esse cargo aqui. Tá vendo isso aqui cai em prova? Ano passado, ó, 2024. Conduta descrita como crime ou contravenção penal é ato infracional. Certo? Um pouco fácil a questão, mas quem não estudou esse tema pode ser induzido a marcar outra coisa. É aquela questão, né? A pessoa não estudou o tema, é capaz dele marcar algo que não tem nada a ver. Até com medo, né? Até ele pode até achar que é ato infracional, mas ele fica com medo de ser uma pegadinha. Fala, não, tá muito fácil essa questão. Eu vou marcar outra coisa aqui para tentar pontuar. Deixa eu ver essa. Essa aqui foi para a guarda municipal. Ó, a conduta descrita como crime ou contravenção, quando praticada por criança ou adolescente, é considerado ato infracional. Decorre de previsão contida no Estatuto da Criança e do Adolescente que a idade limite para o cumprimento é de 18 anos. Ó, a gente já viu que não. É 21 anos, né? Para cumprimento, gente, cumprimento é diferente de praticar a conduta, né? Então, é 21. O rol das medidas aplicáveis ao adolescente é um rol taxativo. Ó, certo? Quando for medida aplicado ao adolescente, ou seja, medida socioeducativa, o rol é um rol taxativo. O que é rol taxativo? Um rol fechado. Agora, medida de proteção é um rol exemplificativo, um rol aberto. Tá certo? E trouxe essa questão aqui da guarda, ó. A guarda municipal, que são cargos aí parecidos. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade por cometimento falso. Ato corresponde às medidas socioeducativas? Não. Ato infracional praticado por criança é medida socioeducativa? Não. Medida de proteção. Beleza? Ó, aqui para vocês darem uma lida depois, certo? São esquemas aí já tudo organizado, né? Ó, essa daqui bora avançar, né, gente? Essa daqui a gente já viu, né? Considera-se adolescente, letra D, né? Entre 12 e 18 anos de idade. Essa aqui também bora avançar de perguntando sobre idade, né? Aqui ela pergunta quem é criança e quem é adolescente. Ó, só toma cuidado, tá bom? Quando for fazer esse tipo de questão, tem que ter uma leitura atenta, né? Então, leiam com calma o que é que está sendo perguntado. O comando da questão está perguntando idade da criança e do adolescente e respectivamente na sequência. Então, idade da criança, pessoa
com idade inferior ou igual a 12 anos incompletos, perfeito, e pessoa de 12 a 18 anos. Ó, o completo aqui acaba tornando a questão falsa, né? Porque não seria aqui completo, mas não tem alternativa aqui. Ó, pessoa com idade inferior ou igual a 11 anos incompletos, beleza. E pessoa entre 11 e 18 anos completos? Não, tá falso. Completou 18 anos, já não é mais adolescente. Pessoa com idade inferior a 13 anos? Não. Pessoa com idade igual ou inferior a 13? Não, 13 anos já não é mais criança, né? Ó, igual a 13 já não é mais criança. Pessoa com idade inferior ou igual a 12 incompletos, certo? Ou pessoa de 12 a 19? Não, 19 já é maior, né? Ó, a questão aqui, o gabarito da banca foi a letra D, certo? Mas existe um erro aqui também na questão, que aqui deveria ser 18 anos incompletos, certo? A questão aqui merecia, na verdade, ser anulado, né? Porque 18 anos completos, a pessoa já é maior, já não é mais adolescente. Deixa eu ver essa daqui. Oh, essa é boa, né? Pergunta aqui sobre o que é cada medida, né? Essa aqui é interessante. Ó, a respeito das medidas, assinale a alternativa correta. Advertência. Consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. Então, isso aqui é advertência. A liberdade assistida será fixada pelo prazo máximo de 6 meses. Pessoal, liberdade assistida não tem prazo máximo, certo? Ela não comporta prazo máximo. O que existe é um prazo mínimo, certo? No mínimo, a liberdade assistida, que é esse acompanhamento de perto, é no mínimo de 6 meses. A semiliberdade poderá ser fixado por um prazo determinado. Ó, semiliberdade não existe prazo determinado, tá bom? Enquanto a medida for necessária. E aqui, a internação, ela não pode passar de 3 anos, certo? O gabarito aqui, letra A. Ó, isso aqui, gente, eu trabalhei muito nas nossas aulas, isso daqui, certo? Esse esquema aqui, trabalhando quais são as medidas, beleza? A espécie de medida e a característica de cada uma. Bora dar uma olhada rapidinho. Advertência, a gente tem aqui como advertência essa admoestação verbal, certo? Reduzida a termo e assinada. A obrigação de reparar o dano, você é utilizado muito, né, nos casos patrimoniais. Prestação de serviço à comunidade, tarefas gratuitas de interesse geral. Olha só que informação importante. A prestação de serviço à comunidade, não pode passar de 6 meses, certo? Então, prazo máximo, 6 meses e jornada de horas máxima de 8. Agora, é 8 horas semanais, tá bom? Então, não pode passar de 6 meses e nem pode passar de 8 horas semanais. A liberdade assistida é o prazo mínimo de 6 meses. Então, cuidado para não confundir o prazo máximo da prestação de serviço à comunidade com o prazo mínimo da liberdade assistida. Então, prestação de serviço à comunidade, ó, máximo 6 meses e liberdade assistida mínimo 6 meses, certo, gente? Toma cuidado com isso daí. Liberdade assistida, sempre que for mais adequada para acompanhar. Então, você vai acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente de perto, beleza? Prazo mínimo 6 meses. Agora, semiliberdade. A semiliberdade, gente, é a migração do regime fechado para o regime aberto. É o meio termo, ó, fica aqui. Então, durante a noite ele recolhe, certo? Ele fica aqui no regime fechado, mas durante o dia ele sai para fazer suas atividades. Tem adolescente que trabalha, certo? Tem adolescente que estuda. Então, ele, durante a noite, ele recolhe, mas nada impede que ele saia para fazer as suas atividades. Estudo, trabalho, praticar atividades, certo? Esportiva, inclusive. Então, ó, pode ser determinado desde o início.
Então, desde o início pode ser aplicada essa medida. As questões falam que não, que primeiro tem que ser fechado e depois é aplicado a semi-liberdade, ó, depois da semi-liberdade, para depois ir para o regime meio aberto, né? Não. Ela pode ser a primeira, ó. Ela pode ser a primeira aplicada. Pode ser aplicada desde o início, certo? Possibilita a realização de atividades externas. E não tem prazo determinado. Eu acho que isso aqui que é importante. Ela não tem prazo determinado, certo? Então pode ficar aí, ó, o quanto for necessário, certo? Nesse regime de semi-liberdade. A internação, que é a mais cobrada, internação. Tem que ser em estabelecimento educacional, certo? A privação da liberdade. Pode ser realizada atividade externa, tá bom, gente? Mas é diferente, viu? É diferente. Aqui tem que ter o acompanhamento. Não existe um prazo determinado. A cada 6 meses existe uma reavaliação, mas nada impede que seja antes, tá bom? Então é no máximo, ó. Isso aqui é o que cai muito a galera, certo? Isso aqui cai muito, ó. Porque o prazo máximo para ser reavaliado que é 6 meses. Agora, eu posso reavaliar ela em 3 meses? Posso. Em 4 meses? Posso. Eu não posso reavaliar em 7 meses, certo? Então, no máximo 6 meses para poder ver a necessidade dessa medida. A internação não pode passar de 3 anos, certo? Passou de 3 anos, ele é colocado em liberdade, em semi-liberdade ou em liberdade assistida. Agora, atingir os 21 anos, aí ele vai ser liberado compulsoriamente. Beleza? Para encerrar, eu acho que aqui já é as nossas últimas questões de ECA, viu? De acordo com o ECA, qual medida socioeducativa é mais adequada para um adolescente que praticou ato infracional e apresenta alto grau em envolvimento de crime organizado, que necessita de um acompanhamento mais rigoroso e especializado, ó, internação, devido à gravidade. Segundo o ECA, é correto afirmar que ato infracional é a conduta descrita como crime, enquanto ato contravencional, não existe isso aqui não. A internação antes da sentença pode ser de 90 dias, não, 45. A medida socioeducativa não são aplicáveis às crianças. A altura de ato infracional é o gabarito. Realmente, medida socioeducativa não é aplicado à criança. A internação é 45 dias, ó, e não 60 dias. Beleza? Ó, prazo máximo da internação, 45, certo? A gente já viu isso aqui, né? Quais são os casos que aplica a internação? Deixa eu ver só daqui. Ó, essa daqui a gente acabou já vendo indiretamente, né? Mas bora responder. Adolescente que já teve envolvimento com diversos outros atos infracionais, inclusive pichações, foi flagrado após pichar a parede de uma biblioteca pública. Em juízo, ele confessou e resolveu. Ele confessou que resolveu pichar a biblioteca, em vez de pichar casas, pois as paredes estavam muito sujas. Ó, que legal, a intenção dele foi boa, né? Diante disso, segundo o ECA, assinale a alternativa correta sobre as medidas que podem ser aplicadas ao adolescente. Pessoal, aqui envolve patrimônio? Sim. A gente tem aqui uma biblioteca. Por mais que seja pública, há um patrimônio público envolvido. Então, se tem patrimônio público envolvido, a medida mais adequada é, sem dúvida, ó, a obrigação de reparar o dano. Colocar ele para pintar aquela biblioteca, certo? Já que ele pichou, ele vai reparar aquele dano. Sobre internação, antes da sentença, tá vendo? Não vai vir falando que é provisória. Não vai vir falando que é provisória. Você que tem que, ó, deduzir. Falou antes da sentença, 45 dias. Certo? Criança praticar ato infracional, a gente já viu isso daqui, beleza? Deixa eu ver isso daqui. Eu vou deixar algumas questões para vocês responderem depois, certo? Ó, quando for questões repetidas que a gente já viu, certo? Isso aqui a gente já bateu certinho.
Então vocês respondam aí depois, beleza? 49 também, vou deixar para vocês responderem depois. Cinquenta também. Remissão a gente já trabalhou bem, né, gente? Alguém tem dúvida do que é remissão? Acredito que a gente trabalhou tudo aqui, viu? Ó, dá 48. Dá 48, certo? Até a 52 é sobre ato, 53. Pronto, 48 até a 52. Essa aqui eu vou responder, porque essa daqui trata de crimes, certo? Pessoal, essa daqui, ó, atenção, viu? Porque essa daqui é bastante cobrada também em prova, beleza? E ó, detalhe, voltado para a atuação do cargo. Então essa aqui eu acho muito importante, a gente vai responder. Beleza? Agora 48, 49, 50, 51, 52, essas 5 aí depois vocês respondam, até para revisar, né? Vocês vão ver que a gente já trabalhou bem esse conteúdo aqui. Beleza? Bora lá. O agente socioeducativo que submete adolescente sob sua autoridade e vigilância à situação vexatória. Se liga nisso daqui, ó. Submeter adolescente, certo? Sob sua autoridade de vigilância à situação vexatória. É crime, é infração administrativa ou não é nada? E aí, qual vocês marcariam? Em D? Gente, eu tô escondido aqui que eu tô comendo um pé de moleque, viu? Resquício ainda do São João. Tá chegando meio-dia, a fome vai batendo, viu? Mais alguém marcaria como infração? Infração ou crime? Ó, a galera ia pular essa questão, né? Pessoal, no final do ECA, certo? Lá no final do ECA tem os crimes e as infrações. Artigo 200 em diante ali, certo? Vai ter as infrações e os crimes. Então, eu tentei trazer aqui as palavras-chave, certo? É porque não tem como ler tudo e memorizar. Agora, situação vexatória, olha aqui. Situação vexatória. Não, acabei não colocando aqui, né? Ó, acabei não colocando aqui, mas vocês colocam aqui, ó, do lado de crimes, tá certo? Submeter adolescente que está em vigilância a situação vexatória é considerado crime previsto no ECA. Deixa eu ver se eu botei aqui o artigo. Pronto. Artigo 232.
Artigo 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento, detenção de 2 meses a 2 anos. Então você coloca aqui, ó, situação vexatória, certo? Situação vexatória é considerado crime. Aí eu botei aqui as palavras-chave, certo? Para você tentar memorizar por meio delas. Então, médico, professor que não comunica situações de maus tratos, certo? Ó, o médico, se ele nega atendimento, você tem infração, você tem crime, aliás, certo? Crime na modalidade omissiva. Agora, que não comunica maus tratos, professor que não comunica, que tem o dever de comunicar, comete infração. Ó, divulgação de nome de ato infracional. Por exemplo, crianças e adolescentes que praticam atos infracionais não podem ter os nomes divulgados, tá certo, gente? Não pode ter o nome divulgado. Tem processo que aparece apenas as iniciais, né? Tem processo que aparece apenas as iniciais. Por exemplo, divulga para a imprensa, né? Publica em rede social. Isso daqui é infração, beleza? Então, ó, quem tem a obrigação e descumpre é considerado infração. Ó, dever do poder familiar, hospedagem, crianças não podem ser hospedadas em hotéis, certo? Transporte, ó, sem autorização, espetáculos e diversões, tem um limite de idade, tem a censura e deixa a criança entrar, como peças teatrais, assistir filme proibido, né, locadora de filme, registro, ó, pornográfica, informação, intenção, adoção, exibir foto em ato infracional. Quem tem o dever de guarda e não protege é infração. Agora, quando a situação é para prejudicar a criança, por exemplo, situação vexatória, tem o dever, não é o caso de proteger, porque lá ele está lá para o sócio educativo para cumprir o seu papel, né, para que eles cumpram as medidas. Está sob a guarda ou vigilância e ele submete a uma situação vexatória, é como se fosse um tipo de tortura, né? Então, por isso que o ECA considera crime. Ó, tentar embaraçar o conselho tutelar, subtração de incapaz, envio de criança para o exterior, atos libidinosos, né, no geral, corromper menor, vender ou entregar bebidas alcoólicas, armas e fogo de artifício são considerados crimes. Qual é a dica que eu dou para a parte criminal do ECA? Leitura, não tem para onde correr. Façam a leitura, tentem ler ali a parte do crime, a parte das penas também, tá certo? Tem pena que é de detenção, tem pena que é de reclusão. Então tenta dar uma lida nessa parte aí que trata sobre a crime e infração previstas no ECA, beleza?